Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Como vocês podem observar, eu sou deficiente visual, não tenho uma vista, mas nada impede de nós falar do amor do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma palavra para você nesta noite, a qual se encontra no livro de Mateus, perdão, que é a oração de Jesus. Jesus ora: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como tem nos ofendido. Não deixai-nos cair em tentação, livrai-nos do mal. Todos conhecem essa oração, mas eu quero trazer algo novo para você nesta noite. Por qual motivo Jesus orou esta oração? Não foi uma oração qualquer, um tipo de oração. Teve ela especifica sim um ensinamento. Quero titular ela como um ensinamento aos discípulos de Jesus, porque os discípulos andavam com Jesus, mas não praticavam a oração. Você pode observar que quando Jesus ia ao monte a orar, Jesus chamava os seus discípulos mais íntimos, João, Pedro e Tiago, para ir com ele ao monte a orar. Mas você pode observar que todas as vezes que Jesus ia orar, Jesus ficava íntimo com Deus e pedia eles para ficar ali vigiando somente. Mas ele não conseguia porque a carne era fraca. O espírito estava pronto, mas a carne era fraca. E todas as vezes que Jesus voltava, encontrava eles dormindo. E Jesus, então, viu a necessidade de ensinar a Pedro, a João, os seus discípulos a orar. Chegou um determinado tempo que tinha um menino que lunático, uma criança a qual dava convulsão, o demônio pegava aquela criança, lançava no fogo, lançava na água, e o desespero daquele pai pediu ao discípulo que orasse pelaquela criança. Então o discípulo orando, nada pôde acontecer. E nós podemos observar que eles andavam com Jesus, via Jesus orar, mas não sabia orar. Mas eles sabiam criticar. Você pode observar na palavra que quando Pedro, Tiago e João viu uns expulsando o demônio no nome de Jesus, repreendeu eles e mandaram que eles parassem. Porque eles perguntaram com qual autoridade eles estavam expulsando o demônio usando o nome de Jesus. E Jesus disse aos discípulos: por que façais tais coisas? Perdão que minha base aqui não está muito boa. Meu celular também não é muito bom. E Jesus perguntando a eles: por que façais tais coisas? Aquele que não é contra nós é por nós. Deixai-vos. Jesus só observando o modo de agir dos seus discípulos e deu essa missão aos discípulos de orar por aquele menino. E o discípulo indo orar, nada pôde fazer, nada aconteceu. Jesus não perguntou se aquela criança foi ali limpa, purificada. Jesus ficou em si, em seu coração,
para que aqueles discípulos viessem aprender com ele a cada dia. A palavra de Deus é muito simples, de Jesus. A gente não precisamos de ter crítica na obra de Deus. Jesus observava os críticos e os seus discípulos também tinham muita crítica em seu coração. E quando Jesus passava nas províncias, os discípulos perguntavam a Jesus, quando viu aquele cego de nascença, quem pecou? Ele ou seus pais para que viesse a nascer assim? Jesus mais uma vez ensina ele, nem ele e nem seu pai. Mas isso foi necessário para que viesse manifestar a glória de Deus. E chega um determinado tempo que aquele pai daquele menino chega até Jesus e pede a Jesus que ajuda ele a ter fé, porque os seus discípulos haviam orado e nada pôde acontecer sobre a vida do seu filho. E Jesus, vendo a compaixão daquele pai, ao se aproximar daquela criança, no mesmo instante que aquela criança começou a espumar a sua boca, e Jesus deu ordem àquele espírito para que saísse daquela criança, no mesmo instante que aquela criança ficou sã. E o discípulo se intrigou com Jesus. Mestre, como pode isso? Nós oramos, nada aconteceu. Nada ali foi feito. Jesus disse a eles que tem casta de demônio que só sai através de jejum e oração. Aí os discípulos se interessaram e pediram a Jesus, Jesus nos ensina a orar. Jesus então faz essa oração. O Pai, Pedro, é nosso. João, o Pai é nosso. O Pai que está no céu é nosso. Santificado seja o teu nome. Venha a nós e a eles também o seu reino. Lembra que você mandou parar a obra? Deles também é o Pai. Deles também é o reino. Então Jesus vem ensinando e aplicando em cima dos erros dos seus discípulos essa oração. Perdoai as vossas ofensas, assim como tenho ofendido. Então, muitas das vezes, você tem até a autoridade, a unção de Deus na sua vida. Mas por se achar melhor, porque tem uma credencial mais alta, mais elevada, e daqueles que estão ali fazendo a obra de Deus ser pequenino, não ter denominação grande, maior, nem mesmo um bacharel, você desfaz dele. Mas Jesus ensina você, deles também é o Pai. Deles também é o reino. E aprenda com Jesus. Jesus não escolheu ninguém sábio. Jesus escolheu a Pedro, que era um homem que puxava a espada. Jesus escolheu a Paulo, que era um perseguidor de Cristo. Jesus escolheu a Tiago, escolheu a João, o único que tinha conhecimento, Lucas, mas você vai ver que quase fez muito pouca parte no ministério de Jesus. Mateus, doutor da lei, doutor.
mas era cobrador de imposto. Você vai observar que Jesus não escolheu ninguém que era capacitado. Embora Lucas fosse doutor, Mateus fosse doutor, mas Jesus não escolheu eles por ele ser doutor, porque Jesus era maior do que eles. Jesus vai te escolher pela sua disponibilidade de você fazer a obra de Deus. Saiba que quando você se apresenta para Deus, você passa a ser servo. Que Jesus, sendo Senhor, ele foi um dos maiores servos que lavou até os pés dos seus discípulos. Jesus, sendo Senhor, nos deu a maior lição de humildade. Jesus, sendo Senhor, Filho do nosso Deus, deu a maior lição de humildade, deu a maior lição de missionário, deu a maior missão de que nós podemos fazer coisas maiores do que ele fez. Ele mesmo disse: vós vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Então você que é tímido, você que está aí se achando que não tem valor na obra do Senhor, não pense assim. Não deixe a sua fragilidade, não deixe a sua incapacidade de tirar você do foco, porque você é um grande missionário, você tem um grande valor na obra de Deus. Você tem valor. Uma palavra sua, falando do amor de Deus para uma pessoa no momento a qual nós estamos vivendo, um momento propício, porque muitos falam e não quer mais falar do amor de Deus de verdade, porque muitos hoje que estão aí na mídia, eles estão preocupados em se enriquecer. A preocupação hoje dos pregadores que estão na mídia aí é de se enriquecer, não de falar do amor de Deus, não de falar de Jesus Cristo que salva, que tem poder para curar, que tem poder para tirar você do lamaçal do pecado, transformar a sua vida, assim como transformou a minha, assim como me tirou do lamaçal do pecado. Você tem que plantar coisas boas para você colher coisas boas. Ah, evangelista, por que você não tem uma vista? Porque na minha juventude não valorizei a palavra de Deus, a qual era para nós guardar em nosso coração. Eu preferia andar em Deuteronômio 28:15, na desobediência da palavra do Senhor. Você vai lá em Deuteronômio 28:15 ler, muitos gostam de pregar Deuteronômio 28, mas não chega na palavra a qual ela é a referência para o dia que nós estamos vivendo. Vai lá no versículo 15 e lê sobre a maldição da desobediência. Se hoje estou assim, porque um dia eu fui desobediente. Se hoje estou assim, é porque eu estou colhendo fruto do que no passado eu plantei. Eu não tenho que culpar o meu Senhor pelos meus acontecimentos na minha vida, mas eu tenho que glorificar o nome do Senhor, porque Ele me tirou desse vale e me fez uma nova criatura. Ei, você que está neste momento vendo esse vídeo, faça uma reflexão da sua vida. Outrora eu queria um copo de bebida, não queria saber de Cristo.
Outrora trocava uma noitada na roda de amigos, no bar, rejeitando Jesus. E a todo tempo o Senhor me chamando. A todo tempo o Senhor me chamando para que eu venha para a sua casa, para a sua obra, fazer a sua vontade. Eu sempre rejeitando as vontades do Senhor. Você que está com a sua vida, a sua saúde hoje boa, que está se prostituindo no alcoolismo, nas drogas, faça uma reflexão. Faça uma reflexão. Porque Deus quer você por inteiro. Deus tem ciúme da sua alma. Tem ciúme de você. Tem um zelo muito grande por ti. Porque nenhum de nós teríamos coragem de doar, nem dar um filho. Imagine sendo unigênito. Um único filho. Para resgatar um inimigo. Porque nós somos inimigos de Deus quando estamos no pecado. Porque Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus te ama, mas não ama o seu pecado. Nesse momento você possa se refletir, analisar. Você que tem seu filho, seja espelho para ele. Não queira que o seu filho cresça vendo você na derrota, vendo você com um copo de cerveja na mão, com um cigarro na mão, até mesmo se prostituindo, achando que seu filho vai ficar bonito fazendo as coisas erradas, vai ser mais homem do que o outro, vendo ele com muitas mulheres, vendo ele se prostituindo. Não, Deus quer ver a nossa santidade. Ensina a criança, ao seu filho, no caminho que deve andar, para quando ele crescer, ele não venha se desviar dele. Se ele se desviar, ele sabe o caminho onde ele foi criado. O século que nós estamos vivendo, muitos culpam pastores que estão cobrando dízimo. Mas faz uma reflexão. Você tem ofertado a Satanás? Você não tem percebido? Você tem se prostituído? Você tem se embriagado? Você tem ofertado a Satanás? E dá com bom grado, com alegria. Mas quando fala em dar alguma coisa ao Senhor, fala que está enchendo o bolso dos pastores. Não. Deus não precisa do seu dinheiro, nem muito menos que você se sacrifique. A Bíblia diz que se for necessário trabalhar dia e noite, para que não venha ficar pesado para o seu irmão. Nós não estamos debaixo da lei. Se liberte. Se liberte da lei. Mas seja obediente à palavra de Deus. Siga o estatuto do Senhor. Porque Jesus, quando encontrou com aquele rapaz, aquele moço, que disse, bom mestre, o que eu farei para herdar o reino do céu? Jesus disse para ele, bom é Deus. É simples. Você conhece o estatuto bíblico. Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho. E ele respondeu para Jesus, isso tudo eu faço. Se justificando,
para o homem que conhece o coração do homem, para um Senhor que conhece o nosso coração, antes mesmo de nós falarmos. Jesus pegou ele na contramão com uma simples coisa. Vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, segue-me. Eu faço uma pergunta para você. Qual foi a resposta daquele jovem para Jesus? Qual foi a resposta que Jesus obteve daquele jovem? Jesus não pediu a ele dinheiro. Jesus muito menos pediu a ele que fosse até os sacerdotes e desse a metade do que ele tinha vendido das suas fazendas para os sacerdotes. Jesus somente mandou ele que ele vendesse e desse aos pobres. Todos conhecem a passagem de Eliseu? Elias, quando vai procurar o seu sucessor, encontra Eliseu arando terra. Eliseu então fala para Elias: Elias, deixa eu pelo menos despedir da minha mãe e do meu pai. E assim Elias permitiu. E Eliseu foi mais ousado. E a Bíblia vai dizer que Eliseu tinha 12 juntas de bois. Ele matou as 12 juntas de boi, fez um churrasco, deu para os seus amigos comer, desfez de tudo. Se ele desistisse do ministério dele, para aquela vida ele não voltava mais. Se ele tentasse voltar para a casa de seus pais, a vida que ele vivia arando terra, ele já não ia ter mais, porque naquela época, quem tinha 12 juntas de boi era bem sucedido, tinha dinheiro. O que eu quero dizer para você nesta noite: mais vale você fazer a obra de Deus, buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, porque nós sabemos que as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Eu vou dizer para você que é mil maravilhas? Não. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, e vós também vencerei. Mas nós sempre vamos ser sustentados, porque Davi disse: fui jovem, fui moço, e hoje sou velho,